Eu sei que vocês também já falaram muito com Deus. Quem já falou com o Senhor hoje aí? Quem já ouviu Deus falar com vocês? Amém, glória a Deus. Foram ministrações maravilhosas, tanto no louvor, quanto as palavras que foram ditas aqui desde o início. Sei que Deus tem falado ao coração de cada um dos nossos irmãos. A gente fica feliz, alegre, em ver tanta gente assim, sentindo a presença de Deus, tantos irmãos ouvindo a mensagem do Senhor. E eu estou vendo aqui, tem a noite de time, não é isso? Agora tem muitos flamenguistas, Tem aqui um vascaíno. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, gente, Herói. E só. Tem um Botafogo aí, olha lá, tem mais dois lá. Tá escondido, Leozão, não pode, olha lá, tá Vitória também. Tô brincando. Tem a galera vascaína. Cadê os vascaínos aí? Isso aí, muito bom. O importante é que todos aqui torçamos para um time só, que é o time do Senhor Jesus. Cadê o time de Jesus aí? Cadê o time de Jesus? Esse é o melhor de todos, É o time que é sempre vencedor. E Paulo diz o seguinte, o apóstolo Paulo, que em Cristo Jesus nós não somos vencedores, somos o quê? Mais que vencedor. Você não entra para ganhar, você já ganhou. Aliás, nós entramos em campo, como a pastora falou aqui, nós não fazemos as obras para sermos salvos, nós já somos salvos. Fala que, irmão, você já ganhou a taça. Você já ganhou a Copa Celestial, amém? A gente entra só para jogar, por prazer, pela alegria, tá aí no time do Senhor, isso é muito importante, amém? Então nós ouvimos aqui hoje sobre comunhão, sobre relacionamento, isso é muito importante, porque sobre profundidade, do relacionamento com Deus, e é muito importante a gente entender isso, saber que o Senhor nos chama, tem um chamado para cada um de nós, e um chamado específico para cada um de vocês. A maioria aqui é muito jovem, isso é bom. Nem todos aí fora têm a oportunidade que vocês têm de receber um direcionamento para o Senhor Jesus, para uma vida diferente. E às vezes a pessoa pensa assim, mas o que vai ser do meu futuro, aquela coisa toda, como nós vamos ver a nossa vida amanhã. Mas quero falar uma coisa para vocês, de experiência. Façam aquilo que Jesus mandou e o que vocês estão fazendo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas você vai acrescentar. Deus vai encaixando cada um de vocês na igreja, no ministério, na sociedade, para que vocês tenham uma vida abundante. Mas é importante não perder o foco que é Jesus Cristo. Que tudo aquilo que vocês aprenderam aqui com relação à comunhão, a se aprofundar com Deus, na oração, na palavra, no serviço, na obra, tudo isso faz parte de você estar buscando a presença do Senhor. E essa oportunidade agrada ao Senhor, e quando isso acontece, quanto mais você se envolve, mais Deus abençoa a sua vida e direciona você. A maioria das coisas que eu tive na vida, que eu fui encaminhado, eu vou ser sincero para vocês, a maioria eu nem pedi. Deus é que foi me conduzindo. Eu ia buscando o reino e Deus ia me abençoando. Quem está entendendo bem aqui? Portas iam se abrindo, as coisas iam acontecendo. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Coisa de milagre mesmo, É como você botar o barquinho na água, soltar o leme, o timão, e Deus soprar e te levar para as bênçãos. Quem está entendendo bem aqui? Porque a gente está na direção que Ele determinou. Mas nós falamos de relacionamento, nós falamos de comunhão, falou de se aprofundar na obra com Deus. Mas se alguém te perguntar assim, quem é Deus? Como é que Deus existe? Não é tão fácil você falar da pessoa de Deus, porque nós somos limitados
A nossa mente é muito pequenininha para a gente ter uma ideia do que realmente é a grandeza de Deus, como Deus é grande. A ciência, para você ter uma ideia, ela tem uma vaga noção e às vezes usa uma matemática, uma física para dimensionar os espaços como o tamanho da Terra, da Lua, do Sol, né? E aí, a gente, quando vai para o lado astronômico, eles usam até anos-luz para poder você medir a distância. Não é assim que funciona? Aqui na Terra são quilômetros, milhas, mas quando você vai fora da Terra, por exemplo, do Sol até aqui, uma viagem da luz que o Sol emite demora quase 9 minutos, cerca de 8 minutos e 40 segundos, do Sol até aqui. A luz, essa luz que é tão rápida que a gente não consegue medir, né, olho nu, ela leva o que você enxerga do Sol é a luz que ele emitiu há 8 minutos atrás. Você não vê o Sol mesmo, você vê o brilho que ele estava emitindo há 8 minutos atrás. E é para você ter uma ideia, essa luz demora quase 6 horas para chegar até os outros planetas mais distantes. A velocidade da luz, olha a distância que o negócio é. Se 1 segundo a luz dá 7 voltas e meia na Terra, você imagina a distância. Aí você imagina uma estrela mais próxima, que chama-se de Alfa Centauri, que é a estrela que a gente observa. Essa estrelinha, para você chegar até lá, são 4 anos viajando na mesma velocidade da luz. Sabe quando o homem vai chegar lá? Nunca. Fala assim, só em ficção científica. Só na ficção, porque na realidade nenhuma matéria consegue chegar na velocidade da luz sem virar luz, então é impossível isso acontecer. Agora você imagina a nossa galáxia, que é bem maior do que 4 anos-luz, ela demora 130 mil anos para você chegar de uma ponta a outra. Você teria que viajar, quando você vê uma estrela distante, que alguém fala assim, aquela estrela está a 2.000 anos-luz. Você está vendo a luz que aquela estrela emitiu há quantos anos atrás? 2.000 anos. Olha o tamanho do negócio. É grande ou não é, gente? Dá até um nó na cabeça, dá ou não dá? E aí, quando você observa, né? Teve uma vez eu até falei sobre isso, sobre uma sonda que o homem lançou em 1978, chamada Voyager, que ela chegou perto de Saturno, aí Carl Sagan, né, que era um físico, um astrofísico danado, ele pediu para tirar uma foto da Terra quando ela passasse por lá. E aí tirou uma foto da Terra. Quando você olha a foto, você vê o Sol pequenininho e você vê uma poeirinha pequenininha, sabe? Uma poeirinha. E aquela poeira é a Terra, onde a gente vive. Fala que o irmão está falando assim, se a Terra é uma poeira, a gente é o quê? Hein? Não é? Eu acho que é menos que nada. Isso aí. Gostei. Isso aí. E vou dizer por que é menos que nada. Abre a palavra de Deus aí pra gente, tá vendo? Pra gente ver aqui como Deus enxerga a gente. Ih, meu Deus. Em determinados momentos, né? Então vamos lá. Olha só. Isaías capítulo 40, versículo 15 em diante. Quase que você acerta, foi ó. Faltou um tiquinho assim de nada. Olha só o que Deus fala assim. Isaías 40, a partir do versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele, por Deus, como o quê? Uma gota de balde. E como pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Todas as nações são quantas nações? Temos mais de 200 hoje na face da terra, né? Todas as nações são como nada perante ele. São como o quê? Nada. E aí estava certo, as nações. Mas aí depois ele se arrepende e diz assim, ele as considera menos do que nada. Go! Isso aí. Amém? Menos do que o quê? Nada. Que nada. Fala comigo assim, Senhor Jesus. Nós somos pequenos.
mas o Senhor nos ama. Por isso, fala conosco mais uma vez. Amém? Então, olha só, se ele considera todas as nações menos que nada, o que eu quero dizer para vocês, imagine o tamanho desse Deus. Quando as pessoas falam assim, Senhor, né, que às vezes está num avião, que a tua mão segura esse avião, ou que a mão proteja esse carro. Gente, se a mão de Deus fosse segurar o avião, ele afundaria a terra com tudo. O apóstolo Paulo, quando está lá falando com os gregos, né, falando no capítulo 17 de Atos, ele vai dar um discurso, pregar o evangelho no Areópago, e ele fala o seguinte, olha, Deus, né, ele fala assim para os gregos, né, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos, vocês erguem altar para todos os deuses, mas eu quero falar para vocês um Deus desconhecido, que vocês também acendem lá, sei lá, os incensos deles lá. É desse Deus que eu venho falar com vocês, que de um só fez toda a raça humana, mas ele limitou a habitação e o tempo dessa raça, tá? E ele fala assim, se bem que nele nos movemos e nós existimos, fala assim, nós nos movemos em Deus e existimos em Deus. Deu para entender bem aqui? Então, quando eu falo que Deus está em algum lugar do universo, eu estou errando. Porque quando ele cria esse universo, ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Então ele é antes do tempo. Quando a gente fala que Deus é eterno, a gente está errando, porque ele criou a eternidade. A Bíblia diz que ele é o quê? Pai da eternidade. Então ele é atemporal, ele é antes do tempo. Quando ele cria a matéria, porque ele é o quê? Ele não é material, ele é espiritual, está fora da matéria. Quando ele cria espaço, porque ele também não está dentro desse espaço. Ele está fora desse espaço. Então, o universo que nós entendemos que existe, na realidade está dentro de Deus. Deu para entender aqui? Ele está além disso. Então, quando ele fala que as nações são menos que, nada é real isso. Porque todas as nações que existiram, Roma, Grécia, Egito, nações mundiais, desapareceram. É ou não é verdade? E esse Deus continua existindo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O Salomão ele teve essa visão. Ele disse assim, Senhor, eu estou construindo essa casa, esse templo maravilhoso, para que o Senhor atente para as orações que o teu povo fizer aqui. Teus olhos sejam atentos aqui, mas no sentido figurado que ele fala. Porque ele diz assim, eu não construo essa casa para ti, porque essa casa nos contém, e além disso, nem o céu dos céus podem conter tua glória. Então, nem o céu que a gente conhece, nem se houvesse um céu acima dessa dimensão, pode conter Deus, porque Deus é acima disso tudo. Deu para entender bem? Então, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, nós queremos dizer assim, nós estamos colocando a nossa vida debaixo da guarda de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele fala algo muito maravilhoso, apesar dele ser maravilhoso, dele ser grande, além da nossa imaginação, que a gente não pode prever, Jesus falou assim, todos os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Não cai um passarinho no solo sem que ele confunda. Sabe, o controle que Deus tem sobre tudo e sobre tudo é absurdo. Ele não só controla tudo que existe hoje, olha quantos bilhões de pessoas existem na Terra? 8 bilhões, mais ou menos. Você imagina alguém saber cada fio de cabelo que existe na cabeça de uma pessoa? Se todos aqui estiverem orando, Deus sabe a oração de cada um e a vida de cada um. Se 1 milhão de pessoas estiverem orando, Deus conhece a oração de cada um e a intenção do coração de cada um. E Ele vai atender de acordo com o que Ele deseja. Quem entendeu bem aqui? Então, quando você fala, vou colocar minha vida na mão de Deus, pode ter certeza que você está colocando a tua vida naquele que pode guardar você daqui até a eternidade. Glória a Deus. Não existe ninguém mais poderoso do que Ele. Aí a gente pensa, gente, Ele é santo. Quando lá em Apocalipse diz que os anjos falam santo, 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 na verdade é santo infinito, como nós pecadores, tão pequenos, menos que nada, como nossa irmãzinha falou ali, podemos nos aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque Ele também é amor. Apesar da gente ser tão pequeno, tão ínfimo,
mas Ele nos ama, porque somos criatura dEle. Apesar dele ser tão grande, estava tão distante da gente. E aí o que Ele fez? Olha só que Deus maravilhoso, que amor que Ele tem pela gente. Por isso que é importante você não desqualificar ninguém na sua escola, na sua casa, na sociedade. Sabe por quê? Porque por menor que uma pessoa seja na sociedade, não dá para se comparar a minha distância com a de Deus para ela. Deu para entender bem aqui? Por mais que você ache que seja melhor do que alguém, entenda uma coisa, ninguém é tão distante de uma outra pessoa que é semelhante do que Deus é de nós. E mesmo assim, Ele nos criou e nos mantém até o dia de hoje. E Ele faz com que o sol nasça sobre quem? Justos e injustos. E que a chuva caia sobre bons e maus. E como Ele te ama tanto, Ele não deseja que ninguém aqui passe a eternidade no inferno. O inferno existe. Porque quem falou isso foi Jesus. Tem pessoas tão enganadas aí fora. Por que eu quero falar com isso? Jesus fala assim, ó, eu vou mostrar para vocês a quem deveis temer. Que além de matar o corpo, pode jogar o corpo e a alma no inferno, que é um só, que é Deus. Fala com o irmão que está falando assim, o diabo é só uma criatura. Não dá para competir, nem Deus tem um inimigo. Calma, gente, você já viu formiga ser inimiga da bota? Isso é mal comparando, né, gente? Deu para entender aqui? O que eu quero dizer para vocês? Teve uma vez que uma moça chegou lá na igreja me pedindo uma ajuda, uma certa ajuda. E aí eu conversando com ela, e ela falou o seguinte, olha só, eu sirvo a outra religião, e ela era de um terreiro, né? A mãe de santo. E ela falou, tudo bem, tá, o que a senhora está precisando? Vou estar aqui para ajudar e tudo. E ela falou, não, porque eu tenho que fazer algumas obrigações, porque você sabe como é que é. Lá na nossa religião, quer dizer, as entidades lá cobram. E ela falou assim, você sabe que o diabo, ele é ruim. Aí eu falei, E aí a senhora, e Deus não, a gente sabe que Deus é bom. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para a senhora aqui, eu acho que a senhora está enganada. Deus é bom, mas você não tem que ter medo do diabo, não tem que ter medo de Deus. Porque Ele ainda tem poder para jogar o diabo no inferno. Quem está entendendo bem aqui? Quem pode dar uma glória a Deus bem alto? Não, gente. Estou sendo claro aqui? Amém? Não, na verdade. Por isso que Jesus fala, vou mostrar quem vocês têm que temer. Para de besteira, gente. Você não tem que temer nem a morte, porque Jesus venceu a morte por mim e por você. Entende? É importante a gente entender isso. Aí eu falei com ela, não, a senhora está errada. Deus, além de ter criado o diabo, condenou ele a uma eternidade ruim, que ele não vai matar o diabo, porque na verdade Deus não é assassino, ele criou e vai deixar. Agora, em contrapartida, ele simplesmente é alguém que obedece a Deus ainda. Quem está entendendo bem aqui? Ele faz o quê? Obedece a Deus. E aí Deus, ele olhou para nós, para mim, para você, e viu que nós estávamos indo no mesmo caminho das trevas que o diabo por causa do nosso pecado. Eu sei que vocês são novinhos aí, mas quem já pecou aí? Eu sempre pergunto isso. Todo mundo aí já deu mole, né? Então o que acontece? Deus não nos criou para que nós vivêssemos uma vida de miséria, de desgraça, de suor, sabe? Ele nos criou para viver uma vida abundante. Por isso que Jesus veio, quando ele veio, ele falou assim, eu vim para que tenham vida, tenham em abundância, para resgatar a saúde emocional, espiritual e a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o homem pecou, porque ele pecou, ele foi condenado, porque na realidade Deus não suporta o que? O pecado, a rebeldia. E aí por isso ele enviou quem para nos ajudar? Quem? Jesus. Mas interessante, às vezes a gente não consegue identificar bem essa questão. Paulo diz assim, que Deus, ele subsistindo sob forma de Deus, o próprio Jesus, ele se esvaziou, ele se transformou em ser humano para poder se comunicar comigo, com você. E aí, como ele não podia colocar na nossa cabecinha tudo aquilo que eu estou falando hoje, mais alguma coisa que o pessoal não conseguia entender ainda, algumas coisas, o que ele fez? Ele comunicou como ele poderia o caráter, a justiça, a santidade, para se chegar a Deus. Você não precisa saber de que
o universo Deus pertence. Você só precisa chegar até Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, olha só como é que funciona. Deus queria falar com a gente, mas ele não conseguia. Aí o que ele fez? Eu vou ter que me tornar igual a eles. Falar a linguagem deles, para eles me verem, para poder eu conseguir atraí-los para mim. Existe um autor que diz assim: ninguém na história se fez tão pequeno para tornar o pequeno grande. Esse foi o nosso Deus. Deu para entender bem aqui? Amém? Ele sabe, a Bíblia diz que ele se inclinou, é um sentido figurado, sabe? Para chegar igual quando a gente tem uma nenenzinha. O que você faz para falar com a nenenzinha quando ela está brincando? Você faz o quê? Baixa, foi isso que Jesus faz. Jesus se baixou para falar contigo. Amém? Para falar comigo, com você, para poder dar uma mensagem de amor, falando assim: não, vocês não precisam sofrer nem ter medo da morte, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. E você tem direito a essa morada, que é morar no céu. Mas eu não posso esquecer de uma coisa. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém faz o quê? Vem ao Pai senão por mim. Não existem vários caminhos. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. É aquele que criou os céus e a terra. E hoje a gente estava falando ali sobre a criação dos céus e da terra. É interessante isso, que lá no livro de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é? Criou Deus os céus e a terra. Como ele criou? Aí a ciência fala assim: não, mas isso foi não sei quanto tempo. Presta bem atenção. Existe um padre chamado Jorge Lamette, que esse padre, ele é cristão, né? E ele estudando, ele percebeu que o universo está o quê? Em expansão. Não é isso? A gente tem estudado isso, tá? Não é se afastando. E aí ele fez uns cálculos e identificou o seguinte: se ele está em expansão, por exemplo, se algum carro está indo, é porque ele saiu de algum lugar, concorda comigo? É ou não é verdade? Então, se ele está se expandindo, é porque ele saiu de algum lugar. Ele começou a fazer uma conta matemática pela velocidade da expansão, de quanto tempo o universo está se expandindo. E aí ele identificou que esse universo saiu todo ele de um mesmo ponto, tá? Infinitamente pequeno, essa é a história, e que a partir desse ponto todo o universo veio a existir. E é 13,8 bilhões de anos a ideia que ele tem. O que eu quero falar com isso? A Bíblia diz, né, que Deus criou os céus e a terra no princípio. Quanto tempo ele demorou? Aí eu vou falar para vocês aqui. A ciência diz que essa expansão ela ocorreu em fração de segundo. Em quanto tempo Deus criou tudo isso? Em fração de segundos. Todo o universo veio existir. E o livro de Jó fala isso, que Deus estendeu os céus como se estende uma cortina. Olha só. De uma vez só, ele colocou tudo que está aí. Quem pode dar uma glória a Deus para o Senhor? Glória a Deus. Esse é o teu Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, será que a gente tem ideia dessa dimensão toda? É ou não é? Será que a gente tem ideia da grandeza desse Deus e como Ele fez para poder nos resgatar e se comunicar conosco? Olha só, lá em João, Evangelho segundo São João, abre a Bíblia aí. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. O que diz aí, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? Era Deus. Oh, meu Deus, então esse verbo era Deus? Vamos ver aqui então. Olha que coisa maravilhosa, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ué, então esse verbo era Deus. Aí diz assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, versículo 3, foram feitas por quem? Por ele. Nada do que se fez foi, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Versículo 14.
E o verbo se fez carne, o que aconteceu? Habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade. Quem é esse verbo? Quem é esse verbo? Esse Deus que se fez carne é quem? Fala assim, o meu Jesus criou todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Por isso que em Apocalipse, ele quando aparece, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não existe nada antes de mim nem depois de mim. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, quando ele fala assim, ó, eu tenho a vida em mim mesmo e dou a quem quero. A vida é eterna. Sabe? Então, presta bem atenção que é muito importante isso, você que é novo, que nova ainda. Nós temos direito em Cristo Jesus a quem? A vida é eterna. Quando aquele malfeitor da cruz estava morrendo, ele nem entendeu o que ele pediu. Mas para ele era um reino. Ele falou assim, Senhor, lembra de mim quando está no teu reino. O que Jesus falou? Estarás comigo aonde? E ele podia botar o malfeitor no paraíso? Sim. Por quê? Porque o paraíso é dele. Ele fala assim, a casa é dele, ele bota o que ele quer. É ou não é verdade? Amém? É ou não é, gente? Olha essa coisa maravilhosa, gente. Então presta bem atenção. Se tem alguém que você tem que ficar agarradinho, se tem alguém que você tem que buscar todo dia, é Jesus Cristo, porque ele que garante a tua vida eterna. Ele garante a tua segurança aqui, a tua saúde emocional, espiritual, familiar, tudo, tua felicidade. Se tem alguém que você tem que fazer média, é Jesus. Estou sendo claro aqui, gente? Às vezes a gente procura fazer média com tanta gente. É ou não é verdade? Para ficar bem com fulano, senão talvez tenha alguma vantagem. Ninguém te dá mais vantagem do que Jesus Cristo. Perdoa teus pecados, te dá a vida, ainda te dá a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, gente, sabe essa cegueira que tem no mundo de querer excluir Deus da conta da humanidade, tentar fazer com que, sabe, o homem consiga viver bem sem Deus. Está dando certo aí fora, gente? Está dando certo? Quantas famílias destruídas, quantas mortes, quanta desgraça, nada está dando certo aí fora, cada está indo de mal a pior. Mas o Senhor Jesus não veio, presta bem atenção, salvar esse sistema. Ele veio tirar pessoas dentro desse sistema para salvar. Quem está entendendo bem aqui? O Senhor Jesus, ele quando veio naquela época, ele diz assim, ó, olha o que ele fala. É importante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele crê, não o que pereça, mas tenha a vida eterna. Fala assim, Deus veio como Jesus para que todo que nele crê. Fala assim, quem crê? Dá glória a Deus. Você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E ele garante isso. Você imagina esse Deus que criou todas as coisas, que tem tudo na sua mão. Ele fez questão de vir aqui, como eu e você, para inaugurar uma vida eterna comigo e contigo. Criar um reino só para a gente, de eternidade. Mas é importante a gente entender uma coisa. Tudo isso é pela fé. É pela fé. A gente estava até brincando hoje, né? Ele falou comigo assim, é preciso ter mais fé para não acreditar em Deus que para acreditar. Porque como é que tudo isso vai existir, gente? Não dá, não fecha a conta, ninguém consegue, sabe? É verdade isso. Então, já que o Senhor colocou fé no seu coração, aproveita a sua vida. Você louvou aqui bastante, né? Por ele eu vou gastar o que é minha vida. Que seja uma verdade para você. Que Jesus falou, aquele que perder a vida por amor de mim, achará. Você não está trocando, presta bem atenção, gente. Você não está trocando algo bom por algo mais ou menos. Você está trocando algo que já está acabado. Alguém aqui vai viver eternamente aqui? Então tu vai trocar o quê? Vai gastar o quê? Então, o Senhor Jesus fala isso para quebrar o nosso galho, tá? Porque na realidade, o que a gente larga por ele? Se tudo quem nos deu foi quem? Quem te deu a tua vida? Quem deu o ar que respira? Quem te alimenta todo dia? Quem faz você acordar?
Quem te dá o sono? O que a gente vai dar para Ele? Somente o nosso louvor e a nossa adoração. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Então presta bem, não deixe ninguém nunca mais te enganar. O Deus que você serve, que está juntinho de você, que te ama, Ele quer preservar a sua vida aqui, mas quer também te dar a vida eterna. E você nunca mais vai ter medo de nada nem de ninguém. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala assim, eu não posso, porque o meu Deus, Ele não é grande. Eu simplesmente não posso explicar o tamanho, o poder e a maravilhosa graça que Ele dá sobre a minha vida. Amém? É importante isso. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é fazer um bem para você. Não é para Ele, não. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que aceitar Jesus. Gente, Ele que tem que me aceitar. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Quando você quer ir para o emprego, como é que você faz? Você que vai aceitar o emprego ou o emprego que vai te aceitar? Hein? O emprego é muito bom. Quantos tem na fila lá para poder? Não é verdade? Um concurso público tem 100 mil inscritos para 10 vagas, sei lá. Não é lá que tem que te aceitar? Então, como é que a gente tem uma vida pequena, que já gasta, né? Porque quando a gente já nasce na direção da morte. Não é verdade? Cada dia que vive é menos um dia que vai passar aqui na Terra. Essa é a verdade. E aí, meu irmão, sabe o que acontece, minha irmãzinha e meu irmãozinho? Se você preservar essa vida, pode estar correndo o risco de perder a outra. Que foi o que Jesus falou, porque aquele que preservar a sua vida, perdê-la. Olha só que perigo. Então, vale a pena você servir o Senhor. Vale a pena buscar esse Deus maravilhoso. O mundo já era. Quem está entendendo bem aqui? Fala comigo assim, o mundo já era. Já foi embora. Já foi de ralo. Já desceu água abaixo. Quem entendeu aqui? Não tem mais jeito, está condenado. E sabe quem vai trazer a condenação para esse mundo? É o próprio Deus, porque Ele deu oportunidade para todos aceitarem a Cristo. E você está aqui hoje, porque você foi escolhido por esse Deus maravilhoso, para poder o servir, para poder ser salvo e ter a vida eterna em Cristo Jesus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Feche seus olhos nesse momento. Eu queria que você agradecesse ao Senhor por ter te escolhido. Escolhido, sabe? Ter te escolhido.